Um policial planta drogas no carro de um homem negro, sem imaginar que ele é o diretor do FBI. O abuso de poder e a discriminação racial são realidades que persistem em nossa sociedade. Mas às vezes o destino prepara reviravoltas surpreendentes para aqueles que acreditam estar acima da lei. Esta história expõe como um simples perfil racial se transformou no maior erro da carreira de um agente corrupto. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Dr. João Silva ajustou o relógio enquanto saía do escritório do FBI naquela noite quente de verão. A disciplina metódica que o levara à direção da agência estava presente até nos pequenos gestos. Pasta organizada, sapatos impecáveis, terno discreto. Hoje, porém, dispensara os símbolos de autoridade. Vestia calça jeans e camisa polo, um disfarce simples para seu encontro no Centro Comunitário de Washington, onde discutiria novas estratégias de aproximação entre forças policiais e comunidades vulneráveis. O automóvel preto deslizou suavemente pelas ruas da capital americana até encontrar uma vaga na Quinta Avenida. João estacionou com precisão, observando o movimento ao redor. O calor pegajoso do asfalto subia em ondas, misturando-se ao ar abafado típico de Washington no verão. Enquanto fechava o veículo, notou olhares furtivos de transeuntes, olhares que conhecia bem, de quem via apenas um homem negro em um carro de luxo, sem reconhecer o diretor de uma das mais poderosas agências do país. "Documentos, por favor." A voz surgiu atrás dele, seca e autoritária. João virou-se com calma, encarando o capitão Pedro Costa que se aproximava com passos firmes e mão apoiada no coldre. O policial branco mantinha uma postura rígida, queixo erguido, olhos estreitos de desconfiança. Seu uniforme impecável contrastava com a arrogância no tom de voz. "Algum problema, oficial?" perguntou João, mantendo a serenidade que o caracterizava em situações de crise. "Rotina", respondeu Costa secamente, estendendo a mão. "Seus documentos." João alcançou lentamente a carteira no bolso traseiro, um movimento calculado para não despertar reações precipitadas. Enquanto o fazia, percebeu que o capitão já examinava o automóvel com interesse exagerado, caminhando ao redor do veículo, inclinando-se para espiar o interior através dos vidros escurecidos. "Bonito carro para esta região", comentou Costa, com um sorriso enviesado que não alcançava os olhos. "O que o traz por aqui a esta hora?" A pergunta pairou no ar como uma acusação velada. João reconheceu o padrão, a abordagem típica de quem já tinha um roteiro pronto para os próximos minutos. O diretor do FBI manteve a expressão neutra enquanto entregava seus documentos, consciente de que cada palavra e gesto seriam interpretados pelo filtro do preconceito. Aquela noite, que deveria ser dedicada a melhorar as relações entre polícia e comunidade, ironicamente começava com uma demonstração perfeita do problema que tentava resolver. Em menos de 3 minutos, a situação tomou um rumo alarmante. O capitão Pedro Costa, com a postura rígida de quem já executava um plano premeditado, ordenou que João Silva colocasse as mãos sobre o capô do veículo. Sua voz carregava uma autoridade exagerada, quase teatral, enquanto seus olhos percorriam o carro de luxo com desconfiança calculada. "Fique parado e não faça movimentos bruscos", comandou o capitão, ajustando o cinto onde carregava sua arma, num gesto que parecia mais intimidação que necessidade. Atrás dele, o oficial Ricardo Santos observava a cena com visível desconforto. O jovem policial alternava o olhar entre seu superior e o homem sendo abordado. Suas mãos inquietas denunciavam o conflito interno que enfrentava. Ele conhecia o protocolo, mas algo naquela abordagem não parecia correto. "Senhor, posso perguntar o motivo desta abordagem?", questionou João com voz controlada, mantendo a calma característica de sua personalidade metódica. "Eu faço as perguntas aqui", respondeu Costa secamente. O constrangimento da situação aumentou quando alguns transeuntes notaram a cena e pararam para observar. Uma mulher sacou seu celular e começou a filmar. Em segundos,
Outras 3 pessoas faziam o mesmo, capturando cada palavra, cada movimento exagerado do capitão, que parecia não se importar com as testemunhas digitais. O diretor do FBI mantinha a respiração controlada, como aprendera em seus anos de treinamento. Sua expressão permanecia neutra, mas por dentro uma tempestade de indignação crescia. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que enfrentava o preconceito, apenas a mais explícita. O som metálico da algema ecoou pela Quinta Avenida quando Costa fechou com força desnecessária no pulso de João. O clique seco parecia amplificado no silêncio tenso que se formou. Alguns pedestres murmuravam entre si, outros balançavam a cabeça em desaprovação. "Isso é um absurdo", comentou uma senhora para seu acompanhante, sem tirar os olhos da cena. João permaneceu em silêncio, sua calma exterior mascarando perfeitamente a raiva que fervia internamente. Seus olhos, porém, registravam cada detalhe: o rosto de Costa, a hesitação de Ricardo, os celulares apontados, as expressões dos transeuntes. Sua mente metódica já catalogava informações, nomes, horários, evidências que ele sabia seriam necessárias muito em breve. O oficial Ricardo Santos, cada vez mais inquieto, evitava o olhar de João, como se a vergonha pelo comportamento de seu colega fosse pessoal demais para enfrentar. O capitão Pedro Costa abriu a porta traseira do veículo de João com um sorriso malicioso nos lábios. Seus olhos brilharam quando suas mãos enluvadas encontraram um pequeno saco plástico escondido sob o banco do motorista. Ele o ergueu triunfante, como um caçador exibindo seu troféu. "Vejam só o que temos aqui", anunciou Pedro, virando-se deliberadamente para os celulares que registravam a cena. Substância suspeita encontrada no automóvel do suspeito. Um dos transeuntes se aproximou mais, ajustando o foco de seu smartphone para capturar o momento em detalhes. O policial aproveitou a oportunidade, segurando o saquinho contra a luz dos postes da Quinta Avenida, tornando o pó branco claramente visível. "Droga encontrada em posse do suspeito", declarou o capitão com voz autoritária, olhando diretamente para a câmera como se estivesse apresentando evidências para um júri invisível. Dr. João Silva, ainda algemado junto ao capô de seu carro preto, manteve-se em silêncio. Seus olhos, no entanto, falavam volumes. O diretor do FBI observava cada movimento do oficial com intensidade calculada. Seu olhar transmitindo um misto de indignação e desafio silencioso. Anos de treinamento no Bureau Federal de Investigação o haviam preparado para situações de alto estresse, mas nada poderia tê-lo preparado completamente para ser vítima da injustiça que tantas vezes investigara. Enquanto o oficial Ricardo Santos permanecia alguns passos atrás, visivelmente desconfortável com o desenrolar dos acontecimentos, João respirou profundamente. Sua mente analítica já processava cada detalhe, cada palavra dita, cada ação tomada. Ele sabia que precisava manter a compostura absoluta. Qualquer reação fora do esperado poderia ser distorcida e usada contra ele. A pequena multidão que se formava na calçada de Washington murmurava em desaprovação. Alguns apontavam para o distintivo de João, caído no chão durante a abordagem, questionando a legitimidade da ação policial. "Isso é um absurdo", gritou uma mulher do outro lado da rua. O capitão ignorou os protestos, continuando seu teatro para as câmeras. Guardou o saquinho em uma evidência oficial, selando-o com gestos exagerados e precisos. João pensou em sua esposa Maria, em sua filha Sara esperando em casa. Pensou na reunião que perderia no centro comunitário. Mas, acima de tudo, pensou na verdade que inevitavelmente viria à tona. O pó branco no saquinho, ele tinha certeza, jamais estivera em seu carro antes da abordagem. No banco traseiro da viatura policial, João Silva fechou os olhos, tentando manter a compostura. O veículo balançava sobre o asfalto de Washington, cada solavanco lembrando-o da injustiça que acabara de sofrer. Seu smartphone vibrou no bolso do paletó. Os policiais não haviam confiscado seus pertences pessoais ainda. Com as mãos algemadas, ele conseguiu manobrar o aparelho o suficiente para ver a notificação. Um áudio de Sara. "Papai,
Não esquece da minha apresentação de amanhã, tá? Vou falar sobre heróis do dia a dia, e você é o meu maior exemplo. A voz infantil e animada de sua filha atravessou o diretor como uma lâmina. Aquela promessa, agora impossível de cumprir, pesava mais que o metal frio em seus pulsos. Ele engoliu em seco, sentindo o olhar do capitão Costa pelo retrovisor, um misto de arrogância e satisfação. Quando chegaram à delegacia, o burburinho cessou imediatamente. Funcionários e outros policiais observavam boquiabertos o homem negro de terno sendo conduzido pelos corredores. Alguns reconheceram o diretor do FBI instantaneamente, trocando olhares nervosos. Sala 3, ordenou Costa, empurrando João por um corredor mal iluminado. A sala de interrogatório era fria e impessoal. Paredes cinzentas, uma mesa de metal e 2 cadeiras desconfortáveis. O diretor foi deixado sozinho por 20 minutos, tática básica de intimidação que ele conhecia bem de seu treinamento. Ironicamente, agora estava do outro lado da mesa. Quando a porta finalmente se abriu, não era Costa quem entrava, mas o oficial Ricardo Santos. O policial mais jovem mantinha os olhos fixos no chão, evitando qualquer contato visual. Suas mãos tremiam levemente enquanto colocava um copo de água sobre a mesa. Senhor, começou Ricardo, mas as palavras morreram em sua garganta. João observou o oficial. Via nele o conflito interno, a culpa por ter sido cúmplice silencioso. O jovem policial ajeitou o uniforme, desconfortável. Posso ligar para minha esposa? Perguntou João, mantendo a voz firme. Minha filha tem uma apresentação amanhã. Ricardo finalmente olhou para o diretor. Por um instante, o homem pareceu querer dizer algo importante, confessar algo. Mas o momento passou quando a porta se abriu novamente e outros policiais entraram. Não será necessário, disse um deles, evitando olhar diretamente para João. O delegado quer falar com você primeiro. Enquanto era conduzido para outra sala, o diretor do FBI pensava em Maria, sua esposa, que certamente já estaria preocupada com seu atraso. Pensava em Sara, que contava com sua presença. E pensava na instituição que representava, agora manchada pela mesma injustiça que deveria combater. Na manhã seguinte, o sol mal havia raiado quando as imagens da prisão de João Silva já inundavam todos os portais de notícias e redes sociais. Homem negro preso por porte de drogas em bairro nobre de Washington. Estampava as manchetes frias e sem contexto. Os jornais impressos destacavam a foto do momento da abordagem, enquanto os sites de notícias exibiam trechos do vídeo que se espalhava como fogo em palha seca. Nos comentários das publicações, a indignação fervilhava. Esse é o diretor do FBI, escreveu um usuário. Isso não vai ficar assim, prometeu outro. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações, com compartilhamentos que cruzavam fronteiras estaduais. A hashtag Justiça para João já figurava entre os assuntos mais comentados do país. Ana Oliveira estava tomando seu café da manhã quando a notificação iluminou a tela de seu celular. A deputada e vice-diretora do FBI sentiu o sangue gelar nas veias ao reconhecer João na imagem em miniatura. Abandonou a xícara pela metade e ligou imediatamente para 3 assessores diferentes, exigindo informações completas sobre o ocorrido. Como isso foi acontecer? E por que não fui informado imediatamente? Questionou. Sua voz normalmente controlada agora tremia de preocupação e raiva. Em 30 minutos, já estava a caminho do escritório central do FBI, onde convocou uma reunião de emergência com a cúpula da instituição. Na sala de conferências, Ana permaneceu de pé enquanto os demais diretores entravam apressados. O clima era de tensão absoluta. Todos sabiam que não se tratava apenas da injustiça contra um colega. Era a reputação da instituição inteira que estava em jogo. Senhores e senhoras, começou ela, apoiando as mãos na mesa de mogno. Temos uma crise sem precedentes em nossas mãos. Nosso diretor foi vítima de um flagrante forjado e precisamos agir com rapidez, integridade e total transparência. Enquanto falava, a deputada observava as expressões de choque e preocupação. Alguns pareciam genuinamente horrorizados, outros visivelmente desconfortáveis. Ana sabia que a resposta institucional precisava ser impecável.
Qualquer hesitação seria interpretada como cumplicidade, ou pior, como prova de que práticas semelhantes eram toleradas dentro da própria agência. A partir desse momento, este caso é nossa prioridade absoluta, declarou com firmeza. Quero uma investigação completa sobre o capitão Costa e todo o departamento dele. Nada ficará encoberto. A verdade virá à tona, custe o que custar. Do outro lado da cidade, Maria Silva tentava proteger a filha das notícias, enquanto seu telefone não parava de tocar com jornalistas ávidos por declarações da família do homem que, sem querer, havia se tornado o novo símbolo da luta contra o abuso policial nos Estados Unidos. No laboratório forense do Departamento de Polícia de Washington, os técnicos trabalhavam com urgência em comum. O pequeno saco plástico, supostamente contendo drogas apreendidas do Dr. João Silva, estava sob análise minuciosa. A química responsável pelo caso arregalou os olhos ao confirmar o resultado preliminar. Nada além de uma mistura de açúcar de confeiteiro e bicarbonato de sódio. Isso não é cocaína, nem mesmo um análogo sintético, declarou ela, documentando cada detalhe com precisão científica. Em menos de 4 horas, o relatório oficial circulava pelos corredores da instituição, confirmando o que muitos já suspeitavam. Uma farsa deliberadamente arquitetada. Enquanto isso, na cela fria da delegacia, João permanecia sentado no banco de concreto, costas eretas, apesar do desconforto. O diretor do FBI não demonstrava o turbilhão interior que o consumia. Seus olhos focavam um ponto fixo na parede cinza, enquanto sua mente trabalhava com a precisão de um relógio suíço. Cada palavra do capitão Costa, cada gesto, cada violação de protocolo, tudo era catalogado em sua memória treinada. A humilhação da abordagem racista transformava-se em combustível metódico. O homem que comandava milhares de agentes federais agora usava sua disciplina para documentar mentalmente cada segundo daquela injustiça. Ele sabia que precisaria de cada detalhe quando o momento de prestar contas chegasse. No escritório do FBI, Ana Oliveira recebia o telefonema que confirmava a falsificação de provas. A deputada e vice-diretora bateu na mesa com força suficiente para fazer seu café derramar. Quero uma equipe completa investigando o histórico desse capitão. Cada caso, cada abordagem, cada denúncia arquivada, ordenou ela a um assistente visivelmente nervoso. Nas redes sociais, o escândalo tomava proporções nacionais. Hashtags como Justiça para João e racismo policial dominavam as tendências. Vídeos da abordagem ultrapassavam milhões de visualizações, com comentaristas de todos os espectros políticos debatendo o caso. Maria Silva, em casa, tentava proteger Sara das notícias mais perturbadoras. A esposa de João alternava entre ligações com advogados e momentos de conforto com a filha, que insistia em saber quando o pai voltaria. Papai está resolvendo um problema muito importante, explicava ela, segurando as próprias lágrimas. Na delegacia, um oficial novato entrou hesitante na área de detenção. Ricardo Santos observava de longe, lutando com sua consciência enquanto o escândalo crescia. Ele sabia que precisaria escolher um lado, e que essa escolha definiria não apenas sua carreira, mas também quem ele realmente era. Para João, cada minuto sob custódia solidificava sua determinação. Aquela humilhação não seria em vão. Transformaria sua experiência pessoal em mudança institucional, nem que para isso precisasse reconstruir todo o sistema de dentro para fora. Vai viralizar! O grito ecoou pela praça em frente à delegacia de Washington, enquanto dezenas de jovens erguiam seus celulares para o céu como lanças de uma nova revolução. O vídeo da prisão de João Silva se espalhou com a velocidade de um incêndio digital, atingindo milhões de visualizações em menos de 12 horas. As imagens eram claras e impiedosas. Um homem negro sendo algemado enquanto o capitão Pedro Costa plantava evidências em seu veículo. Ninguém precisava de legendas para entender o que estava acontecendo. O fato de a vítima ser o diretor do FBI apenas intensificou a indignação coletiva. Manifestantes começaram a se reunir espontaneamente em frente à delegacia. Cartazes improvisados exigiam justiça, enquanto hashtags tomavam conta das redes sociais.
A indignação crescia a cada compartilhamento, a cada comentário furioso. Estudantes universitários, ativistas e cidadãos comuns se uniam em um coro de revolta que ecoava pelos corredores do poder. No meio desse turbilhão, o oficial Ricardo Santos observava tudo com um nó no estômago. Cada nova notificação em seu smartphone parecia um lembrete de sua cumplicidade silenciosa. As imagens não mentiam. Ele estivera lá, testemunhara tudo e nada fizera para impedir. Após horas de angústia, Ricardo tomou uma decisão que mudaria sua vida. Com as mãos trêmulas, digitou uma mensagem para Ana Oliveira, solicitando o encontro urgente e confidencial. A deputada, já imersa na crise como vice-diretora do FBI, concordou imediatamente. Encontraram-se num café discreto, longe dos olhares curiosos da imprensa. O oficial parecia carregar o peso do mundo nos ombros quando se sentou à mesa. Eu deveria ter feito algo, confessou Ricardo, sua voz quase um sussurro. O capitão Costa já fez isso antes, muitas vezes. Ana ouviu atentamente enquanto o policial detalhava o modus operandi de seu colega, como ele selecionava as vítimas, sempre homens negros em carros de luxo, como plantava evidências, como manipulava os relatórios depois. Quero testemunhar oficialmente, declarou Ricardo, finalmente encontrando firmeza na voz. Tenho nomes, datas, casos anteriores, tudo documentado. A vice-diretora assentiu gravemente. O depoimento deste homem poderia ser a chave não apenas para limpar o nome de João, mas para desmantelar um sistema inteiro de abusos. Isso não será fácil para você, alertou Ana. Está preparado para as consequências? Ué. Ricardo olhou pela janela, onde podia ver manifestantes passando com cartazes. Um deles mostrava o rosto de João Silva com a frase: "Poderia ser qualquer um de nós." "Estou", respondeu simplesmente. "Já é hora de alguém fazer a coisa certa." Ana Oliveira não perdeu tempo. A deputada e vice-diretora do FBI montou uma força-tarefa especial em menos de 24 horas após a libertação de João Silva, com uma equipe de 12 agentes experientes. Ela determinou que todos os casos do capitão Pedro Costa nos últimos 5 anos fossem minuciosamente revisados. Precisamos entender se estamos lidando com um incidente isolado ou um padrão sistemático de abuso, declarou Ana durante a primeira reunião, enquanto distribuía pastas com informações preliminares aos investigadores. Os resultados iniciais foram alarmantes. Em apenas uma semana, mais de 60 relatos semelhantes emergiram dos arquivos policiais. Homens negros dirigindo veículos de luxo, abordagem sem motivo aparente, evidências plantadas, o padrão era inegável e perturbador. Cada novo caso revelava detalhes familiares que faziam os agentes trocarem olhares preocupados durante as reuniões diárias no escritório federal. Entre as vítimas identificadas estava o Dr. Miguel Almeida, um cirurgião cardíaco renomado em Washington. Quando o médico entrou na sala de reuniões do FBI para dar seu depoimento, o silêncio foi imediato. Com as mãos ainda firmes de um profissional habituado a procedimentos delicados, ele descreveu como foi abordado pelo capitão Costa 2 anos antes. "Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia de 12 horas. Estava exausto", relatou Miguel, sua voz controlada, mascarando a emoção. "Quando as algemas foram colocadas, tentei explicar que tinha pacientes esperando por mim na manhã seguinte." O cirurgião continuou seu relato, explicando como perdeu 3 pacientes críticos que dependiam de sua expertise durante os 9 dias que passou detido. Sua reputação profissional, construída ao longo de 2 décadas, foi severamente abalada. O hospital onde trabalhava o afastou temporariamente e alguns pacientes nunca mais retornaram. Concluiu Miguel, finalmente permitindo que sua voz tremesse. "É sobre vidas perdidas por causa de um preconceito que não deveria existir." Ana observou João Silva no canto da sala. O diretor do FBI mantinha sua postura composta, mas seus olhos revelavam uma determinação renovada.
Ela sabia que a investigação havia se transformado em algo muito maior que um caso isolado de injustiça. Doutor Almeida, disse ela, fechando sua pasta de anotações. Sua coragem em vir aqui hoje torna nossa busca por justiça ainda mais urgente. Prometo que não descansaremos até que todos os responsáveis sejam identificados. Quando a reunião terminou, os membros da Força-Tarefa saíram com um novo senso de propósito. O que começou como um escândalo envolvendo o diretor do FBI, agora revelava um sistema profundamente corrompido que precisava ser completamente reformado. A cobertura midiática sobre o caso de João Silva se intensificava a cada hora. Na sede do Washington Post, jornalistas debatiam os ângulos da história, enquanto as primeiras páginas dos jornais estampavam fotos do momento da prisão. Alguns veículos conservadores questionavam a postura do diretor do FBI, insinuando que ele poderia ter evitado todo o constrangimento se tivesse se identificado imediatamente ao Capitão Costa. Por que um homem em posição tão elevada esconderia sua identidade durante uma abordagem policial? Perguntava o âncora do Canal 8, com tom acusatório. Em contrapartida, os meios progressistas exaltavam a integridade de João e sua decisão de vivenciar o sistema como qualquer cidadão comum. O que vimos foi a prova viva do racismo estrutural em nossas instituições, declarava Ana Oliveira em entrevista coletiva, defendendo seu colega com veemência. A deputada e vice-diretora do FBI garantia que a investigação seria conduzida com total transparência, independentemente de quem fosse atingido. Nas redes sociais, o vídeo da abordagem ultrapassava 50 milhões de visualizações. Hashtags como Justiça para João e Racismo Policial dominavam as tendências, enquanto comentaristas debatiam o simbolismo daquela humilhação pública de um dos homens mais poderosos da segurança nacional. No conforto de sua residência em um bairro tranquilo de Washington, Maria Silva tentava proteger a filha do turbilhão midiático. A esposa de João desligava a televisão sempre que Sara entrava na sala, temendo que a menina visse as imagens do pai sendo algemado. Com gestos metódicos, ela preparava o jantar, enquanto checava mensagens no celular de apoio e também de curiosos, que de alguma forma haviam conseguido seu contato pessoal. "Mamãe, quando o papai volta?", perguntou Sara, segurando seu caderno escolar. Maria respirou fundo antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Logo, querida, ele está resolvendo um problema importante. O medo de ver sua família exposta em tabloides e programas sensacionalistas pesava sobre os ombros de Maria. Ela havia recusado 3 pedidos de entrevista naquele dia, preferindo manter-se reservada. No entanto, em seu íntimo, agarrava-se à esperança de que a verdade prevaleceria. Conhecia o caráter do marido e sabia que, mesmo diante da injustiça, João manteria sua dignidade e transformaria aquela experiência traumática em algo construtivo. Naquela noite, enquanto Sara dormia, Maria permitiu-se chorar silenciosamente. As lágrimas não eram apenas de tristeza, mas também de indignação e, paradoxalmente, de orgulho pelo homem que escolhera como companheiro de vida. Enquanto o caso ganhava dimensão nacional, uma batalha silenciosa se travava nos corredores do poder em Washington. O Sindicato dos Policiais Metropolitanos mobilizou-se rapidamente, contratando os melhores advogados da capital para defender o capitão Pedro Costa. Em reuniões fechadas, representantes sindicais argumentavam que o caso era apenas um incidente isolado sendo explorado politicamente. 3 senadores conservadores, liderados pelo influente Comitê de Segurança Pública, articulavam nos bastidores para impedir qualquer avanço de reformas policiais. "Se cedermos agora, perderemos o controle das ruas", argumentou um deles em sessão privada com lobistas. O medo de perder poder sobre o sistema judicial era palpável entre os políticos que há décadas bloqueavam tentativas de mudança. Dr. João Silva observava essa movimentação com a mesma calma metódica que sempre o caracterizou. Em seu escritório no FBI, analisava relatórios enquanto recebia mensagens de apoio de colegas de diferentes departamentos federais. "Não deixaremos que isso seja abafado",
garantiu Ana Oliveira, durante uma videoconferência segura, sua determinação evidente mesmo através da tela do computador. Em casa, João encontrava refúgio na família. Maria preparava jantares que reuniam antigos amigos da faculdade e colegas de trabalho dispostos a testemunhar em seu favor. Eles podem tentar nos intimidar, mas não estamos sozinhos, comentou ela enquanto servia café após uma dessas reuniões estratégicas no apartamento da família. Foi Sara, no entanto, quem ofereceu ao pai a mais inesperada fonte de força. A menina chegou da escola numa quinta-feira, com um brilho especial no olhar. Papai, vou fazer um projeto sobre justiça social na aula de estudos sociais, anunciou, mostrando seu caderno com anotações meticulosas. A professora disse que posso usar o seu caso como exemplo de resiliência. João abraçou a filha, sentindo um nó na garganta. A coragem daquela criança, disposta a transformar o trauma familiar em aprendizado coletivo, comoveu-o profundamente. Naquela noite, ajudou a organizar suas ideias, explicando conceitos complexos de forma acessível. Sabe, Sara, às vezes precisamos passar por situações difíceis para que outros não precisem sofrer o mesmo, explicou ele, ajustando os óculos enquanto revisava as anotações da filha. A pequena assentiu, com uma maturidade surpreendente. Como quando você toma vacina, não é? Dói um pouquinho, mas protege todo mundo. João sorriu, encontrando na sabedoria simples da filha a força para enfrentar os dias que viriam pela frente. Quando o doutor João Silva entrou na sala de interrogatório, o silêncio era quase palpável. As paredes cinzentas pareciam absorver cada respiração, cada pensamento. Ele ajustou a gravata e se sentou diante do capitão Pedro Costa, que mantinha os olhos fixos na mesa metálica entre eles. Capitão Costa, creio que nos conhecemos em circunstâncias diferentes na semana passada, disse João, sua voz calma, contrastando com a tensão no ambiente. Cada palavra carregava o peso de uma vida inteira enfrentando olhares suspeitos em elevadores, seguranças que o seguiam em lojas, portas de carros trancadas quando passava. O policial ergueu o olhar, uma mistura de arrogância e medo dançando em seus olhos. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor diretor. As ruas estão cheias de criminosos. João abriu uma pasta e deslizou algumas fotografias pela mesa. Seu trabalho inclui plantar evidências falsas? Porque temos aqui 16 casos com padrões idênticos ao meu. Costa engoliu em seco, mas manteve a postura defensiva. Acusações sem provas não significam nada. Provas? O diretor do FBI permitiu-se um sorriso contido. Ironicamente, você foi pego pelo sistema que eu mesmo implementei há 3 anos. Com um clique no computador portátil, João revelou as imagens das câmeras corporais. A tela mostrava claramente o momento em que Costa, pensando estar fora do ângulo de visão, retirava o saquinho do próprio bolso antes de encontrá-lo no veículo de João. O rosto do capitão empalideceu. A sala pareceu diminuir ao seu redor. Sabe o que é mais triste, capitão? Continuou João, inclinando-se para frente. Eu passei 15 anos construindo políticas para proteger cidadãos e policiais honestos. Implementei as câmeras corporais para que bons agentes tivessem como provar sua inocência quando falsamente acusados. Costa permaneceu em silêncio, as mãos agora tremendo levemente. E foi exatamente essa ferramenta que você não conseguiu burlar, completou o diretor. A mesma tecnologia que deveria proteger sua integridade acabou expondo sua farsa. O policial tentou argumentar, mas as palavras morreram em sua garganta. As evidências eram irrefutáveis. Cada gesto, cada palavra capturada pelas câmeras que ele mesmo deveria usar para sua proteção. 16 vidas, capitão. 16 carreiras, famílias e sonhos que você destruiu com o mesmo método. João fechou a pasta. Agora vamos falar sobre todos os outros casos que encontramos em seu histórico. Naquele momento, enquanto o sol da tarde projetava sombras alongadas através das persianas, a verdade finalmente começava a prevalecer. A justiça, tão frequentemente negada, encontrava seu caminho através das próprias ferramentas criadas para protegê-la.
o trabalho da força-tarefa liderada por Ana Oliveira revelou um padrão perturbador que se estendia muito além do caso de João Silva. Após semanas de investigação meticulosa, a equipe descobriu uma rede sistemática de práticas abusivas que se repetiam em diversas delegacias de Washington e outras cidades americanas. Os dados eram alarmantes. Em 87% dos casos, as vítimas eram pessoas negras dirigindo veículos de luxo. Isso não é coincidência, é um método, declarou a deputada durante uma coletiva de imprensa, enquanto apresentava gráficos que demonstravam a correlação entre raça, status econômico e abordagens policiais fraudulentas. O esquema era quase idêntico em todos os casos: abordagem sem justificativa legal, intimidação verbal, revista veicular sem mandado e, finalmente, o achado de substâncias ilícitas estrategicamente colocadas pelos próprios agentes. Os relatórios policiais seguiam um roteiro previsível, com frases padronizadas como comportamento suspeito e nervosismo excessivo. A investigação identificou 12 policiais diretamente envolvidos em práticas semelhantes às de Pedro Costa. Todos foram imediatamente afastados de suas funções, com seus distintivos e armas recolhidos enquanto o processo administrativo avançava. 6 deles trabalhavam na mesma delegacia que o capitão, sugerindo uma cultura institucionalizada de abuso. Nas ruas de Washington, multidões se reuniam em protestos pacíficos que cresciam a cada dia. Cartazes com o rosto do diretor do FBI eram erguidos entre bandeiras e faixas que exigiam reforma policial imediata. Se fizeram isso com João Silva, imaginem o que acontece com quem não tem poder, gritava uma jovem estudante com um megafone em frente ao Capitólio. O doutor Miguel Almeida, que havia sido vítima do mesmo capitão 3 anos antes, encontrou-se com João no escritório do FBI. Quando vi seu caso na televisão, senti como se estivesse revivendo meu pesadelo, confessou o cirurgião. Mas agora, finalmente, há esperança de justiça. Para Ricardo Santos, que colaborava ativamente com a força-tarefa, cada novo caso descoberto aumentava seu sentimento de culpa por ter permanecido em silêncio por tanto tempo. Eu sabia que algo estava errado, mas temia represálias, admitiu durante uma sessão fechada com investigadores federais. Enquanto a investigação se aprofundava, o nome de João ecoava como um mantra nos protestos noturnos. O que começou como humilhação pública transformava-se, gradualmente, em símbolo de resistência. Maria Silva, observando a cobertura televisiva em casa, segurava a mão da filha e sussurrava: "Veja, Sara, seu pai não está apenas lutando por nós, mas por todos que não podem lutar sozinhos." A promoção de Ricardo Santos para tenente da Polícia Metropolitana de Washington veio como uma surpresa para muitos, mas não para Ana Oliveira. A deputada e vice-diretora do FBI havia visto algo no jovem oficial que poucos notaram: coragem moral. Quando Ricardo assumiu o novo cargo, trouxe consigo um plano ambicioso de reformas internas que deixou seus superiores desconfortáveis. "Precisamos de câmeras corporais funcionando em tempo integral, sem exceções", anunciou Ricardo em sua primeira reunião como tenente, enfrentando olhares hostis de colegas veteranos. Um deles, batendo na mesa, gritou que aquilo era traição à corporação. O tenente não recuou. Inspirado pela injustiça que testemunhara contra João Silva, implementou um programa de treinamento obrigatório sobre abordagens não discriminatórias. A resistência foi imediata. Alguns policiais solicitaram transferência, outros simplesmente ignoravam as novas diretrizes. Tudo mudou quando os primeiros resultados apareceram. Em apenas 3 meses, as reclamações contra a unidade de Ricardo caíram 40%. O número de prisões injustificadas despencou, enquanto a confiança da comunidade crescia visivelmente. Quando caminhava pelas ruas do centro, o tenente começou a receber acenos e sorrisos onde antes havia apenas desconfiança. "Você está provando que é possível mudar o sistema por dentro", disse João durante um encontro casual no Tribunal Federal. O diretor do FBI, recuperando sua posição e reputação, não guardava rancor do homem que finalmente escolhera fazer a coisa certa. Enquanto isso, em outro andar do mesmo tribunal, o Dr. Miguel Almeida finalizava seu processo contra o Estado. O cirurgião,
cuja carreira fora devastada por uma prisão forjada semelhante à de João, recebeu uma indenização de $2 milhões. Ao invés de usar o dinheiro para reconstruir sua vida privada, Miguel surpreendeu a todos. Vou criar um centro de apoio jurídico para vítimas de abuso policial, anunciou em entrevista coletiva nos degraus do tribunal. Ninguém deveria enfrentar sozinho o que eu enfrentei. A Fundação Almeida para a Justiça Equitativa nasceu oficialmente 2 semanas depois. Com escritórios modestos próximos à Quinta Avenida, a organização rapidamente se tornou um farol de esperança. Miguel contratou advogados dedicados e assistentes sociais para oferecer suporte completo às vítimas. Numa tarde chuvosa, Ricardo visitou a fundação. Encontrou o médico orientando uma família sobre seus direitos. Quando seus olhares se cruzaram, não foram necessárias palavras. Ambos entendiam que estavam reconstruindo, cada um à sua maneira, um sistema quebrado que havia falhado com tantos cidadãos. A pressão popular crescia a cada dia. Manifestações em Washington e outras grandes cidades americanas exigiam mudanças concretas no sistema policial. Dr. João Silva, agora recuperado da humilhação pública, canalizou sua experiência traumática para liderar um ambicioso projeto de lei federal sobre responsabilidade policial. O diretor do FBI reuniu-se com a deputada Ana Oliveira e outros legisladores em longas sessões de trabalho. João insistia em 3 pilares fundamentais: câmeras corporais obrigatórias para todos os policiais em serviço, total transparência nas investigações de má conduta e punições severas para abusos comprovados. Cada linha do documento era escrita com a precisão metódica que sempre o caracterizou. Não podemos permitir que outras pessoas passem pelo que eu passei, explicava ele durante uma entrevista coletiva no Capitólio. Esta não é uma questão de vingança, mas de transformação institucional. Enquanto o projeto ganhava apoiadores no Congresso, a vida familiar de João também passava por transformações. Sara Silva, sua filha, inspirada pela coragem do pai, desenvolveu um projeto escolar sobre justiça social. A menina entrevistou vítimas de abuso policial, incluindo o Dr. Miguel Almeida, que gentilmente compartilhou sua história com a criança. Na apresentação final, Sara exibiu um painel com fotos e depoimentos, incluindo uma imagem do pai algemado que havia circulado nas redes sociais. Meu pai me ensinou que justiça não é só uma palavra bonita nos livros, disse ela com voz embargada diante dos colegas silenciosos. É algo pelo qual precisamos lutar todos os dias. Maria Silva observava a filha com lágrimas nos olhos, orgulhosa de como a família estava transformando dor em propósito. Ao lado dela, João segurava firme sua mão, sentindo um misto de orgulho e responsabilidade. Após a apresentação, uma professora se aproximou da família. Sara conseguiu explicar conceitos complexos de uma forma que tocou todos os alunos. Vocês devem estar muito orgulhosos. Naquela noite, em casa, pai e filha conversaram longamente sobre o futuro. João explicou os detalhes do projeto de lei em linguagem simples, enquanto Sara compartilhava as perguntas que seus colegas haviam feito. O vínculo entre eles se fortalecia, ambos compreendendo, cada um à sua maneira, o peso e a importância da luta por justiça. Papai, perguntou Sara antes de dormir, você acha que as coisas realmente vão mudar? João beijou a testa da filha. A mudança já começou, querida, e você é parte dela. O Tribunal Federal de Washington estava lotado naquela manhã. Câmeras de todo o país transmitiam ao vivo o julgamento que havia capturado a atenção nacional. Capitão Pedro Costa, sentado no banco dos réus, mantinha o olhar fixo no chão, evitando os olhares de Dr. João Silva, sentado com sua família na primeira fileira. A tensão era palpável, enquanto o juiz Henrique Mendonça analisava as evidências finais. As gravações das câmeras corporais, os depoimentos das 12 outras vítimas identificadas e a confissão do oficial Ricardo Santos formavam um caso praticamente irrefutável. Este tribunal não pode ignorar o padrão sistemático de abuso de poder demonstrado pelo réu, declarou o magistrado,
ajustando os óculos enquanto lia sua decisão. Tampouco podemos fingir que este é um caso isolado. João apertou a mão de Maria enquanto o juiz continuava. Sua esposa, que havia suportado semanas de exposição midiática e ameaças veladas, tinha lágrimas nos olhos. Ao lado deles, Sarah observava tudo com a seriedade de quem compreendia, mesmo jovem, a importância histórica daquele momento. Condena o réu a 8 anos de reclusão em regime fechado, além de multa de $250 mil a ser revertida para um fundo de assistência às vítimas de abuso policial, anunciou o juiz, provocando um murmúrio que percorreu o tribunal. Costa fechou os olhos, finalmente confrontado com as consequências de anos de práticas abusivas. Seu advogado, visivelmente desapontado, já preparava os argumentos para recurso. Ana Oliveira, sentada próxima à família Silva, trocou um olhar significativo com João. A vice-diretora do FBI havia coordenado pessoalmente a investigação que expôs não apenas Costa, mas uma rede inteira de policiais corruptos. Após a sentença, o juiz Mendonça fez um pronunciamento inesperado. Este caso evidencia a necessidade urgente de um órgão permanente de fiscalização das práticas policiais. Proponho formalmente a criação da Comissão Silva, em reconhecimento à coragem do homem que, mesmo em posição de poder, enfrentou a injustiça como qualquer cidadão comum. A proposta foi recebida com aplausos contidos. Dr. Miguel Almeida, presente entre os espectadores, levantou-se em sinal de aprovação. O cirurgião, que havia perdido tanto por causa de uma acusação falsa similar, via naquela comissão a chance de prevenir que outros passassem pelo mesmo trauma. Ao deixar o tribunal, João foi cercado por jornalistas. Com a dignidade que o caracterizava, limitou-se a dizer: "Hoje não celebramos a queda de um homem, mas o início de um sistema mais justo para todos os cidadãos, independentemente da cor de sua pele." A batalha pela aprovação da nova lei de responsabilidade policial transformou-se numa guerra política sem precedentes. Sindicatos de policiais em Washington organizaram protestos em frente ao Capitólio, ameaçando paralisar serviços essenciais caso o projeto avançasse. "Querem nos transformar em bodes expiatórios", bradavam cartazes empunhados por agentes uniformizados. Dr. João Silva enfrentava resistência feroz nos corredores do poder. Senadores conservadores articulavam manobras regimentais para adiar indefinidamente a votação, enquanto tabloides sensacionalistas publicavam manchetes questionando sua competência como diretor do FBI. "Ele usa a própria história para promover uma agenda radical", acusou um comentarista de TV conhecido por suas posições extremistas. Maria observava preocupada o marido passar noites em claro, revisando cada vírgula do projeto de lei. "Não vou desistir agora", garantia João, enquanto organizava documentos em sua mesa de trabalho. A disciplina metódica que sempre o caracterizou tornou-se seu escudo contra os ataques pessoais. Ana Oliveira provou ser aliada fundamental. A deputada mobilizou sua influência política para neutralizar boatos e garantir apoio bipartidário. "Esta não é uma questão de esquerda ou direita, mas de integridade institucional", declarou em entrevista coletiva, com João ao seu lado. Enquanto isso, Ricardo Santos trilhava seu próprio caminho de redenção. Promovido a instrutor na academia policial, o oficial implementou um programa revolucionário de treinamento focado em direitos civis e abordagem ética. "Precisamos desaprender práticas tóxicas que se tornaram automáticas", explicava aos cadetes. Muitos inicialmente céticos. Para fortalecer sua iniciativa, Ricardo convidou o professor Paulo Martins para ministrar palestras semanais. O educador, que anos antes havia sido humilhado em uma abordagem policial semelhante à de João, transformou aquela experiência traumática em material pedagógico poderoso. "Quando um policial me jogou no chão em frente aos meus alunos, perdi minha dignidade. Hoje uso essa história para ensinar o que nunca deve ser repetido", compartilhava Paulo com os novos recrutas, que ouviam em silêncio reflexivo. A parceria entre o oficial e o professor rapidamente ganhou notoriedade.
Delegacias de outros estados começaram a solicitar o material de treinamento, criando um movimento paralelo de reforma que fortalecia a pressão pela aprovação da lei federal. João observava esses desenvolvimentos com cautela esperançosa. Entre ataques e ameaças, via brotar sementes de mudança genuína. A disciplina que o sustentara durante a prisão injusta agora o mantinha firme na luta mais importante de sua carreira: transformar sua humilhação pessoal em proteção para milhares de cidadãos anônimos. 6 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Washington vivia um outono ameno, quando a Cúpula Nacional sobre Responsabilidade Policial foi finalmente anunciada. O Dr. João Silva, com sua postura sempre impecável, recebeu o convite que fecharia um ciclo. Palestrar no mesmo centro comunitário onde havia sido injustamente preso, o local, antes apenas mais um ponto na Quinta Avenida, agora carregava um simbolismo que transcendia suas paredes. João ajustou a gravata enquanto observava a multidão se acomodando no auditório. Governadores, prefeitos, chefes de polícia e ativistas de todo o país se reuniam para ouvir o homem que transformou sua humilhação em revolução nacional. Ana Oliveira, sentada na primeira fileira, acenou discretamente. A deputada havia sido fundamental na articulação política que possibilitou aquele momento. Ao seu lado, Ricardo Santos, agora promovido a inspetor após seu papel crucial na investigação, parecia outro homem, o peso da culpa substituído pela determinação de um reformador. Estamos aqui não para celebrar uma vitória pessoal, começou João, sua voz ecoando pelo microfone, mas para marcar o início de uma nova era na justiça americana. A plateia respondeu com aplausos entusiasmados. Entre os presentes, o Dr. Miguel Almeida, que agora dirigia uma organização de apoio às vítimas de abuso policial, assentiu emocionado. Na terceira fileira, Maria Silva segurava a mão da filha. Sara, com seus olhos brilhantes, observava o pai com admiração. A menina havia crescido muito naqueles meses, não apenas em estatura, mas em compreensão do mundo. Seu projeto escolar sobre justiça social havia inspirado outras crianças, criando uma onda de conscientização que surpreendeu até os professores mais experientes. Do lado de fora, na praça em frente ao centro comunitário, uma estrutura de metal e vidro havia sido erguida. Um memorial para todas as vítimas de injustiça policial. Fotografias, nomes e histórias formavam um mosaico doloroso e necessário. O local exato onde João havia sido algemado agora exibia uma placa comemorativa, lembrando a todos que a justiça, embora lenta, pode prevalecer. Enquanto falava, o diretor do FBI observava os rostos atentos. Cada palavra sua era recebida com reverência. Cada proposta de mudança, o calor humano daquela sala, contrastava drasticamente com o frio da noite da prisão. João sentiu pela primeira vez em meses que o ciclo estava completo. A dor havia se transformado em propósito e o abandono em comunidade. Quando terminou seu discurso, o auditório inteiro se levantou em uma ovação que parecia não ter fim. O vento suave de Washington acariciava o rosto de João Silva enquanto ele caminhava pelo memorial recém-inaugurado em frente ao local onde fora injustamente detido. Seus passos eram lentos, meditativos, como se cada metro percorrido representasse uma etapa da jornada que transformara sua vida nos últimos meses. O diretor do FBI parou diante de um painel onde fotos de outras vítimas de abuso policial estavam expostas, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Fechou os olhos por um instante e o som metálico das algemas ecoou em sua memória. Aquele ruído que antes simbolizava humilhação, agora contrastava com os aplausos que recebia por onde passava. Desconhecidos se aproximavam para abraçá-lo, compartilhar histórias semelhantes ou simplesmente agradecer por sua coragem. Muitos viam em João não apenas o homem que desmascarou o Capitão Costa, mas um reflexo de suas próprias lutas silenciosas contra a injustiça.
Aquele dia mudou tudo, murmurou para si mesmo, observando a Quinta Avenida agora transformada em símbolo de resistência. Maria Silva se aproximou, segurando a mão da filha. A esposa de João exibia um sorriso sereno, diferente da expressão angustiada que mantivera durante semanas após o incidente. Ao lado dela, Sara saltitava com a energia típica de uma criança que, mesmo compreendendo parcialmente a gravidade dos acontecimentos, sentiu o alívio que pairava sobre a família. "Olha quantas pessoas vieram, papai", comentou a menina, apontando para a multidão que se reunia para a cerimônia de inauguração do memorial. João abraçou as duas, sentindo-se finalmente capaz de respirar sem o peso da indignação que o sufocara. A família Silva, que por tanto tempo vivera sob a sombra do medo e da exposição pública, agora encontrava na união sua maior fortaleza. Ana Oliveira acenou de longe, cercada por jornalistas. A deputada havia sido fundamental na condução da investigação e na aprovação das novas medidas de fiscalização policial. Ao seu lado, Ricardo Santos conversava com o Dr. Miguel Almeida, ambos agora aliados na reconstrução de um sistema mais justo. "Conseguimos transformar dor em mudança", disse Maria, apertando a mão do marido. "Não apenas para nós." João assentiu, observando como sua experiência pessoal havia se convertido em força coletiva. O país inteiro debatia reformas policiais, e Washington tornava-se epicentro de uma transformação há muito necessária. A dor individual de um homem negro, injustamente acusado, havia despertado a consciência adormecida de uma nação. "Agora podemos respirar", respondeu ele, enquanto os três caminhavam em direção ao futuro que ajudaram a construir. 6 meses após o incidente, a reforma policial proposta por Dr. João Silva avançava a passos largos. 13 estados já haviam adotado políticas semelhantes, implementando o uso obrigatório de câmeras corporais e criando comissões independentes de fiscalização. O nome do diretor do FBI ecoava pelos corredores do Congresso como sinônimo de coragem e integridade. Em uma tarde de outono, João recebeu uma ligação de Ana Oliveira. A deputada compartilhou que o projeto de lei federal havia sido aprovado com ampla maioria, tornando-se um marco histórico na luta contra o abuso policial. "Conseguimos o que parecia impossível", disse ela, a voz embargada de emoção. No jantar daquela noite, a família Silva celebrou discretamente. Maria preparou o prato favorito do marido, enquanto Sara mostrava orgulhosa o certificado que recebera pelo projeto escolar sobre justiça social. O silêncio confortável entre eles carregava o peso das cicatrizes emocionais que ainda permaneciam. "Papai, minha professora disse que vamos estudar seu caso nas aulas de educação cívica", comentou a menina, os olhos brilhando de admiração. João sorriu, tocado pela inocência da filha, mas consciente de que cada vitória trazia consigo o fantasma daquela noite na Quinta Avenida. Os pesadelos haviam diminuído, mas ainda acordava ocasionalmente com o som imaginário de algemas. No escritório do FBI, uma nova geração de agentes era treinada sob princípios reformulados. O programa desenvolvido pelo diretor enfatizava a empatia e reconhecimento de vieses inconscientes. Oficial Ricardo Santos, agora promovido a instrutor especial, frequentemente compartilhava sua experiência como exemplo de redenção e mudança institucional. Dr. Miguel Almeida expandia sua organização para ajudar vítimas de abuso policial, contando agora com o apoio oficial do governo federal. Em uma entrevista recente, o cirurgião havia declarado: "O que aconteceu com João Silva abriu os olhos da nação para uma realidade que muitos preferiam ignorar." As cicatrizes emocionais continuavam presentes, não apenas para João, mas para todos os envolvidos. No entanto, elas serviam como poderoso lembrete de que a luta por justiça nunca pertence apenas a um indivíduo. Era uma batalha coletiva, compartilhada por todos que acreditavam em um país mais justo. Quando o professor Paulo Martins convidou João para palestrar em sua universidade, o diretor do FBI compreendeu que sua história havia se tornado maior que ele mesmo. Não era mais apenas sobre um homem injustamente acusado, mas sobre um movimento que transformava dor em propósito e indignação em mudança concreta.
No último dia do semestre, Dr. João Silva retornou ao centro comunitário de Washington. O local que havia testemunhado sua humilhação agora o recebia como símbolo de transformação. Desta vez, não havia algemas nem olhares de desconfiança, apenas rostos sorridentes e mãos estendidas para cumprimentá-lo. O diretor do FBI caminhou pelo salão principal, reconhecendo cada detalhe do ambiente. 6 meses haviam se passado desde aquela noite na Quinta Avenida, mas as memórias permaneciam vívidas em sua mente. Enquanto subia ao palco improvisado, João avistou Maria e Sara na primeira fileira, seus olhares transmitindo um orgulho que palavras não conseguiriam expressar. Estamos aqui hoje não para celebrar uma vitória pessoal, começou ele, mas para marcar o início de uma nova era na relação entre autoridades e cidadãos. Sua voz ecoava firme pelo recinto lotado, onde estavam presentes Ana Oliveira, Ricardo Santos e dezenas de pessoas impactadas pela mudança que sua história provocara. Entre a multidão, o professor Paulo Martins anotava cada palavra, material que usaria em suas aulas sobre ética policial. Ao seu lado, Dr. Miguel Almeida distribuía panfletos da nova organização de apoio às vítimas de abuso. O cirurgião havia encontrado propósito em sua própria dor, assim como João. A aprovação da Lei Federal de Responsabilidade Policial não é o fim da jornada, continuou o diretor. É apenas o primeiro passo. Enquanto falava, notou o oficial Santos acenando discretamente, um gesto simples que simbolizava a aliança improvável nascida do confronto. Do lado de fora, na praça que agora servia como memorial, centenas de pessoas assistiam ao discurso em telões. O local onde seu automóvel havia sido abordado transformara-se em ponto de encontro para debates sobre justiça social. A ironia não escapava a ninguém. Ao finalizar sua fala, João desceu do palco e abraçou sua filha. Sara, agora reconhecida na escola por seu projeto sobre justiça, sorriu para o pai com admiração renovada. Maria segurou a mão do marido com força, um gesto silencioso que dizia mais que qualquer discurso. Enquanto deixava o estabelecimento, João sabia que o caminho seria longo. Capitão Costa cumpria sua pena, mas o sistema que permitiu seus abusos ainda precisava de reformas profundas. A Comissão Silva era apenas o começo. Olhando para o céu de Washington, o diretor respirou fundo. Ele sabia que, apesar da justiça conquistada em seu caso, o verdadeiro legado seria a esperança de que nunca mais alguém fosse julgado apenas pela cor da pele. O ciclo de abuso havia sido exposto e a mudança, enfim, começava.